Olá, amados, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre: você sabe o que é fornicação? Hoje é o tema do nosso estudo hoje, é a palavra fornicação. Tem muitas pessoas, até mesmo pessoas que se dizem cristãs, que estão cometendo este pecado, que podemos assim, entre aspas, dizer inocentemente, mas estão cometendo o pecado da fornicação, né? E então, o que é fornicação? Quem sabe que você já sabe o que é, dizer: irmão, já sei o que é fornicação. Amém. Mas existem pessoas que muitas vezes não sabem o que é essa palavra, o que é esse pecado que a Bíblia ela chama de fornicação. Que pecado é esse? A fornicação nada mais é quando duas pessoas solteiras têm relação sexual. Esse pecado, essa relação sexual entre duas pessoas solteiras, a Bíblia ela chama de pecado de fornicação. E o que é que a Bíblia ela tem a dizer sobre esse pecado? Quando uma pessoa solteira, junto com outra pessoa solteira, tem essa relação, o que é que a Bíblia ela diz? A palavra que a Bíblia ela chama para esse ato é a palavra fornicação, que nós encontramos na Bíblia Sagrada. E que muitas pessoas cometem tal pecado e muitas vezes não sabem que tipo de pecado é, porque todo pecado tem um nome, tem uma classificação. Então, o que nós vamos estar falando hoje é o pecado da fornicação. Relação sexual entre pessoas solteiras, que isso é muito comum entre as pessoas no mundo que não tem Jesus, vão para as festas, vão para as baladas, se conhece lá, tem relação, tem tudo mais, muitas vezes nem conhece ninguém e comete tal pecado. Mas também acontece também com pessoas que se dizem cristãos dentro da igreja, que estão cometendo o pecado da fornicação. E o que é que a Bíblia ela diz sobre tal assunto ou tal palavra? O que é que a palavra de Deus ela diz sobre fornicação? Em Efésios capítulo 5, versículo 5, a palavra de Deus ela diz assim: porque bem saber isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele classifica uma classe de pessoas que não vai ter herança no reino, ele diz, de Cristo e no de Deus. Nem o primeiro que ele fala, nenhum fornicador. Então, nenhum fornicador ele vai ter herança no reino de Deus e nem tampouco no reino de Cristo. Isso é, não vai poder herdar o céu e não vai poder gozar das bênçãos aqui na terra que Cristo tem deixado para os salvos. Ainda em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 10, a palavra de Deus diz assim: para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os pejuros e para o que for contrário à sã doutrina. Então, Paulo está fazendo uma advertência contra essas pessoas, né? E ele classifica vários tipos de pessoa, e uma das pessoas que ele coloca é os fornicadores. Ele diz que estão indo contrário à sã doutrina. Quem comete fornicação está indo contrário à sã doutrina, a doutrina bíblica, a doutrina que Deus tem deixado, né, que nós temos aprendido. A Bíblia é sagrada, está indo ao contrário à Bíblia. E ainda em Apocalipse capítulo número 21, versículo de número 8, diz assim: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis e aos homicidas, aí ele vem, e aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será o lago que arde com fogo, enxofre, que é a segunda morte. Então nós vemos aqui Jesus Cristo revelando a João a uma classe de pessoas que não poderão entrar no céu e que vão ser jogadas no lago de fogo. Então, e ele diz, coloca entre tanta classe de pessoas, os idólatras,
feiticeiro, abominável, incrédulo, ele acrescenta os fornicadores, quem comete a prática sexual entre duas pessoas solteiras. Ele diz que essas pessoas elas vão ser lançadas no lago de fogo. Para você ter ideia o que é o lago de fogo, eu só vou dar uma palhinha aqui o que é o lago de fogo. O lago de fogo é pior do que o inferno, porque o inferno, ali no inferno, imagine você, no inferno, Satanás é quem atormenta as pessoas. No lago de fogo, o anjo, vai ter um anjo de Deus ali atormentando Satanás, a besta, o falso profeta e todos aqueles que não aceitaram Jesus, que cometeram tais pecados e inclusive os fornicadores. Então, a fornicação, como eu já disse, é a prática sexual entre duas pessoas solteiras que não são casadas, que não têm vínculo com nenhuma pessoa, mas que elas cometem a prática sexual. E essa prática leva a pessoa a não herdar o reino de Deus. Se a pessoa morrer nessa prática, ela não vai para o céu de maneira nenhuma. É o que a Bíblia Sagrada ela diz. E muita gente não sabe, muita gente não entende, muita gente nem imagina. Que palavra é essa? Eu nunca ouvi falar. Eu nunca sabia, eu nunca tinha escutado. Para muita gente isso é novo, mas para muita gente também já sabe o que é isso aqui. Já sabe o que é fornicação. E muitas vezes a pessoa sabe e ainda comete a prática da fornicação. E a Bíblia Sagrada diz que quem comete tal prática não vai herdar o reino de Deus. Então, esse foi o nosso assunto de hoje. Espero que você tenha aprendido aí o que é fornicação e que você não venha praticar tal ato, porque quem pratica tal ato não vai herdar o reino de Deus. Amém? Que Deus abençoe, que Deus nos ajude, em nome de Jesus.